Projetos e artigos que marcaram época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O artigo que escolhemos hoje saiu numa revista Saber Eletrônica de junho de 1977. A revista número 59, que eu tenho aqui na minha mão, para mostrar para vocês a capa. E conforme vocês podem perceber, o assunto em destaque foi som. Caixas acústicas, alto-falantes e coisas semelhantes, né? E esse artigo ficou tão bom, que foi resultado de uma consulta que nós tivemos e de uma discussão lá no Conselho Editorial, que revelou que aparelhos de som são sempre agradáveis e o pessoal estava gostando de montar as próprias caixas acústicas e os sistemas de alto-falante. Então, fazer um artigo que fornecesse informações sobre isso seria sempre de grande agrado. E foi o que nós fizemos. Nós fizemos um artigo que se destacou com o nome de Divisores de Frequências e Alto-Falantes, que saiu aqui na nossa chamada de capa. Nesse artigo, a gente ensinava tudo sobre a conexão de alto-falantes, nós ensinávamos tudo sobre o cálculo de divisores de frequência, tudo que permitisse você a trabalhar com som. Foi muito interessante esse artigo, porque até hoje eu recomendo, porque ele dá algo que o pessoal sempre procura. Como enrolar aquelas bobinas que são utilizadas nos divisores de frequência. Aquelas bobinas que fazem a separação do som grave e do som agudo juntamente com capacitores. E nós demos os detalhes de como fazer isso, com exemplo de alguns sisteminhas simples que permitem você associar tweeters a alto-falantes de médios e graves de uma maneira eficiente, conforme a potência do amplificador. E como que a gente fez isso? É lógico que a gente não gostava tanto de trabalhar com fórmulas matemáticas, porque nem todos os leitores nossos dominam essa técnica. Então, nós partimos por uma solução que é muito adotada em manuais técnicos, em publicações, na época que ainda não existiam os aplicativos de celular e computador, e nem aqueles recursos de calculadoras mais avançadas que os engenheiros e os técnicos sabiam usar. Isso aí era raro naquela época. Nós estamos em 1970 e alguma coisa, certo? A revista ela é de 77, junho de 77, então não havia aquela possibilidade de tantos recursos de cálculo. Então nós partimos para os ábacos, ou nomogramas. Você sabe o que é isso? O ábaco, ou nomograma, é um gráfico que permite você calcular coisas. Através desse gráfico, você pode fazer diversos tipos de cálculos sem usar fórmulas matemáticas ou recursos matemáticos. Então eu vou dar um exemplo. Nós, naquele artigo, ensinamos a usar dois ábacos que permitiam você calcular o número de voltas de uma bobina em função da sua indutância. Quer dizer, nós tínhamos, por exemplo, nesse gráfico, uma forma padrão que a gente ensinava a montar, e através desse ábaco, ou esse nomograma, você podia calcular o número de espiras de determinado fio para fazer a sua bobina num divisor de frequências ou em outra aplicação. Então, como é que funcionava isso? Você tem aqui, certo? Na coluna vertical, você tem o número de voltas. E na coluna horizontal, você tem a indutância. Então, se você coloca a indutância que você quer aqui, você sobe uma linha até encontrar o gráfico, a linha principal, e tirando uma horizontal, você encontra aqui o número de voltas. Então, por exemplo, aí você vê que para obter uma indutância de 3 miliamperes, você precisa de 500 voltas. Então isso facilitava muito, porque nós também dávamos as tabelas com as indutâncias e as capacitâncias.
Então ficava muito fácil você encontrar o número de espiras que você devia enrolar no papelzinho para uma potência até determinado valor que a gente indicava, e assim ter o indutor que você queria com facilidade, sem precisar de cálculos complexos ou coisas semelhantes. Os ábacos faziam muito sucesso naquela época, né? Porque, como eu falei, não haviam calculadoras assim disponíveis com facilidade, e o manuseio mesmo da calculadora exigia que você soubesse fazer o emprego da fórmula corretamente. Conversão de unidades, a partir de microhenries para milihenries ou em henries, certo? Número de voltas você tinha também em função do fio, então não era muito simples você manusear. E você dar esse tipo de solução facilitava. Então muita gente, a partir mesmo de projetos nossos, né, acabou montando as suas caixas acústicas, como eu mostrei nessa revista e nesse artigo. Até hoje eu indico esse artigo para os nossos leitores. Nós deveremos fazer um vídeo mais detalhado ensinando a usar ábacos. Vai ser muito interessante porque é uma ferramenta de projeto de eletrônica de bastante utilidade. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso ao artigo completo, ver um pouquinho mais sobre o uso do ábaco ou o nomograma, tá? Você tem aí o link na descrição do vídeo. Dê o seu like, inscreva-se na nossa playlist desse canal e aguarde o próximo vídeo em que falaremos dos projetos ou artigos que marcaram a época. Esse foi um artigo, não tanto um projeto, se bem que era um artigo que permitia você fazer projetos, mas nós temos outras modalidades de coisas que fizemos durante a nossa longa carreira e que marcaram época e que ajudaram muito os nossos leitores. Até mais!